Oi, galera do 8º ano. Nossa aula de hoje é sobre elementos de coesão de uma frase. Se você é da turma do 8º A, essa aula fica só como revisão, porque a gente já viu isso em sala de aula, já fizemos até exercício. Se você é do 8º B, então pega fundo nessa aula, porque vem toda a explicação. Há duas palavras na nossa língua que talvez você já tenha ouvido falar, mas não saiba o conceito. A primeira é coesão e a segunda é coerência. Elas andam super juntas, mas elas têm conceitos diferentes. Se eu tenho um texto que fala sobre abacaxi, eu vou terminar esse texto falando sobre o abacaxi. Eu posso falar do abacate, eu posso falar do tomate, eu posso falar de outras coisas no meio, desde que eu explique bem, mas eu vou começar e terminar com o mesmo assunto. Isso se chama coerência. Então, eu deixei aqui uma palavra-chave para esse conceito. Sentido. Já a coesão, ela tem tudo a ver com a escolha das palavras que eu vou utilizar no meu texto para que o meu texto tenha coerência. Então, na verdade, coesão e coerência, elas andam juntas. Eu preciso da coesão para que eu tenha coerência. E coesão é escolha de palavras. Isso significa que tem algumas palavras da nossa língua que elas vão ser palavrinhas-chave dentro do texto. Por exemplo, eu quero dar uma ideia de adição. Então, eu vou usar uma palavrinha e. Fui à feira e comprei banana. Duas coisas, eu estou acrescentando. Mas, vamos supor que eu queira dar uma ideia de oposição na minha frase. Então, eu vou usar uma palavrinha que dê uma ideia oposta, adversativa, que pode ser o mas, porém, fui à feira, mas não comprei banana, por exemplo. Então, a escolha da palavra a gente chama de coesão. E, geralmente, os elementos coesivos são as conjunções. Não são só as conjunções, mas são, muitas vezes, as conjunções. Já que estamos falando de elemento coesivo e coerência, vamos relembrar aí o que é frase. Esse conceito já foi aprendido muitas vezes. Então, eu coloquei aqui 3 regrinhas básicas para a frase. Primeira, ela precisa ter sentido. Eu não coloquei que é um conjunto de palavras, eu coloquei que precisa ter sentido. Porque, por exemplo, você responde para alguém. Não. Tem sentido? Tem. E é só uma palavra? É. E eu posso considerar uma frase? Posso. Outra coisa, precisa começar com letra maiúscula. No exemplo que eu coloquei aqui, eu já até coloquei com letra maiúscula. Isso coincide, então, com outra regrinha que muitas vezes vocês têm deixado de fazer. Eu não sei se por vício de escrever nas redes sociais, WhatsApp, e manda tudo com letra minúscula, nome substantivo próprio com letra minúscula, começo de frase com letra minúscula. Então, isso tem aparecido muito nas produções de textos de vocês e vocês precisam ficar atentos. A cada frase, a cada início de frase, a gente precisa, sim, começar com letra maiúscula. Outra regrinha bem básica da frase é que ela precisa terminar com uma pontuação, que é algo que geralmente vocês têm feito também, infelizmente, como um vício aí, de não finalizar uma frase. Eu preciso finalizar com uma pontuação final, e eu já coloquei aqui, que pode ser um ponto final, uma exclamação, uma interrogação, reticências, e se for uma caixa de diálogo num texto narrativo, pode ser os 2 pontos, para na outra linha começar com travessão, letra maiúscula e a fala do personagem no discurso direto. E aqui nessa frase, ela começa com letra maiúscula, ela tem sentido e ela termina com uma pontuação. Vírgula não termina a frase. A vírgula está dentro da frase, ela não finaliza a frase. O ponto e vírgula também. Então, fiquem atentos às pontuações finais. Sobre frases, nós temos 2 tipos principais. A frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é a que não tem verbo. E a frase verbal é a que tem verbo. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é a frase claro que sim.
Eu posso afirmar que é uma frase porque ela começa com letra maiúscula, ela termina com uma pontuação e ela tem sentido. Agora, eu preciso saber se ela é uma frase verbal ou se ela é uma frase nominal. Então, nominal é a que não tem verbo e a verbal é a que tem verbo. Mas vá que você não lembra ou não consegue identificar o que são verbos. Então, galerinha do 8º ano, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: aproveite esse tempo de quarentena, pegue um parágrafo do livro, grife as palavras que você acha que são verbo, depois você faz uma busca, uma pesquisa no dicionário e olha uma por uma, porque o dicionário ele indica a classe gramatical daquela palavra que você está pesquisando. Outra maneira de tentar saber se é um verbo ou não, e é só uma dica, não é 100%, mas é uma boa dica, é tentando conjugar com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, cada palavra da frase. Então, aqui com a palavra claro, eu tento conjugar. Eu claro, tu claro, ele claro. Ficou meio esquisito? Então, não é verbo. A palavra que. Eu que, tu que, ele que. Fica muito esquisito. Não dá também. Já sei que não é verbo. Sim. Eu sinto sim, ele sim. Nós simamos. Meu, não dá certo. Fica muito ridículo. Fica muito fora. Então, a gente descarta que, por exemplo, nessa frase eu tenha verbos. As 3 palavras que compõem essa frase, elas não são verbos, não pertencem à classe gramatical dos verbos, portanto, eu posso classificar essa frase como frase nominal. Já essa segunda frase que eu coloquei aqui, não sei. 2 palavras apenas, mas elas têm sentido, começa com letra maiúscula, termina com uma pontuação. E agora eu preciso saber se ela é verbal ou nominal. Lembrando que verbal tem verbo, nominal não tem verbo. Não. Eu não sei se não é verbo ou não é verbo, então eu tento conjugar. Eu não, tu não, ele não. Fica muito estranho. Então, eu estou descartando que não seja verbo. Agora, sei. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Logicamente que eu vou ter que fazer as alterações para as outras pessoas. Mas eu consigo identificar que é um verbo. Se eu tenho, coloquei um Vzinho aqui de verbo. Se eu tenho um verbo, então a minha frase, ela é verbal. Já aqui, dormi cedo, mas estou cansado. Começa com letra maiúscula, termina com uma pontuação. E essa frase, ela não tem somente um verbo. Essa frase, ela tem 2 verbos. O verbo dormir e o verbo estar. Então, essa frase aqui, ela tem 2 verbos. Isso significa que ela tem 2 orações. Eu vou separá-las, mas eu peço a vocês que não se desesperem se você não sabe que é uma oração, porque mais pra frente, no segundo bimestre, vocês vão aprender exatamente esse conteúdo. Eu só tô dando assim um início para esse estudo. Tenho 2 verbos, mas ainda assim eu tenho apenas uma frase. Eu tenho uma vírgula aqui, mas ainda assim eu tenho uma frase, porque vírgula não finaliza a frase. E a minha frase, ela é verbal. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo, a gente vai estudar elementos coesivos que podem estar dentro das frases. Até mais!